A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou aqui voltando, né, finalmente, para poder dar sequência à parte final do testemunho sobre as aparências, né? E eu até postei uma mensagem aqui no canal do imprevisto, né, que tivemos com 2 vídeos da semana passada, mas com a graça de Deus já está tudo resolvido, para a glória de Deus. Então, vamos continuar, mas antes, vamos orar? Senhor Papai, estou aqui reunida com essas pessoas para compartilhar a palavra do Senhor Jesus, para falar de Ti, Senhor, para falar do Teu amor, da Tua graça e do que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, usa-me em Tuas mãos e que não seja eu falando, mas sim o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada eu gravei um vídeo falando, né, sobre essa segunda parte do meu testemunho, falando sobre aparências, e um outro vídeo falando sobre o verdadeiro amor, aquele amor que fala ali em Lucas capítulo 6, né, que é o amai-vos, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Apresentei sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então ali, eu falei no vídeo que até ficou repetido, mas ali eu falei, tô aqui para reafirmar, falar novamente, que o verdadeiro amor é esse amor descrito na Bíblia. Não é o amor idólatra das músicas seculares, não é o amor ou desenfreado que retrata o ser o amor de mãe, né? Até um homem vindo falar para mim que as pessoas elas não amam até serem pais, né? Até você ser pai você não sabe o que é amor, porque o amor você só descobre quando você tem filhos. Então eu me posiciono contra esses pensamentos que às vezes a gente escuta por aí, porque a gente não pode dizer que alguém não ama porque não é mãe, que alguém não ama porque não é pai, porque não sabe o que é amor, porque Jesus Cristo é amor. Então eu citei um texto de Isaías que vai falar ali, tem uma profundidade, tem uma analogia, aquele texto que eu não vou me atentar nesse momento, mas ali naquele texto que fala, o Senhor se apresenta como o marido de uma mulher viúva. Então eu realmente acredito que quem desfruta do amor de Cristo, quem vive o amor de Cristo, pode ser estéril, pode ser viúva, pode nunca ter casado com ninguém, ela sabe amar sim. Ela sabe sim o que é o amor verdadeiro, porque ela tem Cristo. Então a gente não pode julgar todos, o que está no interior de todos, a partir de uma vivência nossa, né? Porque eu sou mãe, porque eu sou pai, então eu posso chegar e dizer que esse é o amor genuíno, esse é o amor verdadeiro, e quem não desfruta desse amor não sabe o que é amar. Então, para falar amai os vossos inimigos, a gente precisa saber qual é o amor verdadeiro. Porque se a gente tenta, né, fazer uma mescla, guardar o mandamento bíblico baseado no que nós conhecemos como real, a gente não consegue fazer. Como em Provérbios está descrito, né? Todos os planos do homem, para ele é bom, mas o Senhor sabe o que vai no coração. Então, não tem como eu falar ou decidir guardar algum mandamento, guardar algo da palavra de Deus do meu jeito, sabe? Ou com que a cultura diz, com que o mundo diz que é definido como amor, que é definido como amor, né? Então não tem como eu amar meu inimigo a partir do que o mundo ensina. Então, se eu quero guardar o mandamento, e eu quero, e eu acredito que se você está aí me ouvindo, você também tem esse desejo, nós precisamos então deixar esses hábitos, deixar esses ensinamentos do mundo para poder então guardar aquilo que Deus realmente nos deu.
Então, uma outra coisa que eu comentei também foi no sentido de não esperar. Não esperar nada em troca. Porque se você tá amando um inimigo, você tá amando uma pessoa que é má, né, que pratica a maldade, as pessoas dão o que elas têm. Então, essas pessoas elas não têm gratidão, não têm esse afeto de devolver com boa medida aquilo que você faz para elas. Então, não espera nada em troca. Você tem amor, então dê amor. Você tem gratidão, dê gratidão. Não espere receber algo de alguém que não tem. A palavra diz, né? O Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A palavra nos mostra realmente que a gente dá aquilo que a gente tem. Então, se a gente não tem, a gente não dá. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Não tem como eu amar alguém sem me amar. Então, primeiro tem que aprender a me amar para poder amar alguém. Então, a gente conversou bastante. Agora eu estou aqui conversando novamente para deixar frisado aqui no canal para a gente não perder esse conteúdo. Então, tô falando de novo. Eu sei que o outro vídeo ficou bem maior, mas eu tô falando aqui de novo para não perder essas bases aqui no canal, ficar aqui bem registrado. Então, nesse outro vídeo que acabou não indo pro canal, eu abordei bastante coisa, mas agora, com a graça de Deus, eu vou dar sequência aqui falando com vocês a respeito disso. Então, falando ainda dessa parte de aparências e usando o texto de Tiago, que nos ensina a não fazer acepção de pessoas, eu pude compartilhar com você alguns momentos em que eu vivi isso na pele, né, de viver e receber, infelizmente, desprezo por conta da minha classe social, dos problemas de família e tal. E o próprio Tiago ele vai abordar justamente sobre a pobreza, né? No capítulo que a gente, no texto que a gente usou aqui no canal para basear a respeito da aparência, eu vou colocar aqui, se Deus assim me permitir, você pode sim voltar a acompanhar esse texto aí na sua Bíblia. Então, eu pude compartilhar aqui as minhas vivências com isso, né? Então, não só nessa parte de ter problemas financeiros ou de ser mais pobre financeiramente, mas também nesse sentido de ser tímida e ter um desprezo por ser tímida ou por ter um pai que bebia e ter esse desprezo também e tudo mais. Então a gente aprendeu realmente, eu acredito que aprendemos que nós não devemos tratar as pessoas segundo o dinheiro que ela tem, a aparência, ela ser tímida. A gente não tem direito de obrigar alguém que é mais calado a falar que nem uma tagarela. A gente não tem direito de forçar alguém a ser aquilo que ela não é. E a gente não pode simplesmente excluir as pessoas. A gente não pode simplesmente excluir pessoas porque a aparência delas ou a personalidade delas não nos agrada, tá? Isso não é certo de se fazer. Então, dando sequência, né, ao que eu falei lá no primeiro vídeo sobre aparências das minhas experiências com isso, eu acabei me apoiando muito na minha aparência física, né? Porque como eu vi que eu não era aceita e não tinha amizades, porque eu era muito tímida e porque não tinha tanta visibilidade assim por ser tímida, era mais excluída, mais desprezada por conta da minha personalidade. E já tinha sofrido aqueles problemas que eu fui descrevendo alguns deles lá naquele vídeo. Eu, desde pequenininha, ouvi muito
a respeito da minha beleza física. Então sempre, você é muito bonita, quando você crescer você vai ser modelo e tal. Então tinha muito esse olhar na minha beleza física. Então eu comecei a acreditar, né, que eu não tinha nada dentro de mim de bom, a não ser o meu, a única coisa boa que eu tinha era o meu exterior, era a minha aparência física. Eu achava que dentro de mim eu não tinha nada, eu não tinha o valor, mas eu tinha a minha beleza física, então era nisso que eu tinha que investir. Inclusive, uma coisa que foi muito difícil para mim, que eu sofri bastante, foi as pessoas, elas não me chamarem pelo meu nome. As pessoas fingirem, muitas fingirem que não sabiam o meu nome. Isso na escola, isso na igreja. Então, se as pessoas elas não estavam fingindo que não sabiam o meu nome, elas simplesmente não decoravam, não se importavam de decorar o meu nome para me chamar pelo nome. Então, até mesmo falar, né, assim, eu não sei qual é o seu nome mesmo, não sei o que, não sei o que. Então, isso também foi uma coisa bem difícil para mim, porque isso acabou atrapalhando também a minha identidade, as dificuldades que eu tive no primário de conseguir prestar atenção nas aulas por ocasião dos problemas em casa. Então, aquela dificuldade para conseguir aprender, principalmente matemática, e hora ou outra, sofrer bullying por conta disso. Então, eu realmente achava que eu era burra, eu achava que eu não tinha inteligência, eu realmente acreditei que eu não tinha inteligência, que eu não ia conseguir mesmo. Então, a única coisa que eu tinha era beleza e eu tinha que me apoiar nisso. E eu realmente mergulhei muito nisso, de me apoiar na minha própria aparência. E eu comecei a investir muito, especialmente quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a investir muito na minha aparência e me apoiar muito nela, muito na minha própria aparência. Então, a partir daí eu comecei sim a ter a visibilidade, a ter uma notoriedade, né? Por estar sempre ali impecável, com aquela maquiagem, com aquela roupa, com aquela aparência ali. E eu estava realmente apoiada naquilo. Então, assim, estar de cabelo natural, como já aparecia aqui no vídeo, em vídeos de cabelo totalmente natural, ou sem maquiagem, pra mim era o fim do mundo, não podia, tinha que estar sempre ali, mantendo aquela aparência. Então, até nos retiros, quando você fica mais natural por ocasião de piscina, essas coisas, eu sempre estava ali sobressaltada em manter aquela aparência que pra mim era a única coisa que eu tinha e eu precisava manter. Infelizmente, eu me adequei muito à personalidade de outras pessoas para poder ser amiga delas. Então eu adquiri algumas amizades e essas amizades elas não eram minhas amigas por quem eu era. Tipo a Josiane, super crente, porque essa expressão super crente ela é utilizada para um sentido negativo, né? Mas agora eu vou usar para um sentido positivo. É no sentido de uma menina que vive para Cristo, que ora bastante, que lê bastante a Bíblia, que procura andar da maneira correta. Isso infelizmente incomoda muitas pessoas, até mesmo dentro do templo, né? Então, quando você é uma pessoa que dizem muito certinha, tem gente que não quer ser seu amigo. Então, nessas épocas eu me sufocava muito para mim não ser eu mesma, sabe? Eu sou mais quieta, mas eu sou bem positiva, sabe? Eu não tenho... essa é uma das minhas orações, Deus, eu não quero ter medo e eu não vou ter medo de falar a verdade. Então, doa quem doer, eu vou falar a verdade, entendeu? Sempre uma palavra agradável, uma palavra temperada, sabendo responder a quem eu tenho, a quem que eu digo, a fulana, ciclano, sabe? Eu tenho um almejo, um desejo, eu tenho um desejo no meu coração de ser como Jesus. Eu admiro muito a conduta de Jesus, ele sabia responder a todos, ele tinha uma comunicação muito boa e eu busco isso. Um dia eu quero chegar lá, sabe?
de poder comunicar, conversar como Jesus ele fazia. Eu quero muito aprender com ele, ele sabe disso. Então, eu me bloqueava a minha própria personalidade, o meu próprio jeito de ser, sabe? E às vezes brincalhona, mas assim, fazendo umas piadas. Eu também tenho isso comigo, então eu tenho esses traços na minha personalidade. Então eu ia me bloqueando, né? Até mesmo assumindo uma postura mais de defesa, uma postura mais séria, né? Para com as pessoas, né? Mais armada, né? Tipo, se você vir falar uma coisa pra mim, eu já tô armada para me defender. Que é a famosa expressão, a famosa forma de agir de alguém que foi muito ferido. Então, quando chegou em 2021 e eu já estava dentro de um processo profundo de transformação com Deus, assim, a respeito da minha vida, naquele ano eu realmente me levantei, né? Fiz ali algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi me posicionar mesmo no mundo espiritual. E eu orei lá no meu quarto e eu falei mesmo, falei pro diabo que ele não tinha mais poder na minha vida. Eu entendia que tinha demônios que estavam ali atormentando a minha vida, mesmo dentro da igreja. E ali eu fiz uma oração realmente poderosa. E isso foi assim, depois de muito tempo ouvindo a palavra, estudando a palavra. Para vocês terem uma ideia, eu passei um ano só estudando a palavra e orando e buscando a Deus. Então, vários jejuns, consagrações, realmente eu cheguei assim, eu fui chegando no meu último, no último de mim, para poder conhecer de fato a Jesus Cristo. Após todo esse processo, que foi dotado aí de várias etapas, no ano de 2022, eu entendi profundamente no meu interior que eu precisava fazer algo, uma verdadeira limpeza. Quando eu percebi que eu tinha que fazer isso e o Senhor ele falou isso, eu entendi no meu espírito, eu entendi o Espírito Santo me falando. Eu pedi confirmações durante uma semana para Deus e ele me deu inúmeras, não, mas muitas confirmações daquilo que ele estava pedindo para me fazer. Então isso que ele estava me pedindo para fazer era uma verdadeira limpeza, né, no meu interior. Na verdade, ele já estava me dando indicativos que ele ia pedir para mim fazer isso. E inclusive, alguns meses antes eu me olhava no espelho e falava: será que todas essas pessoas que me dão atenção, elas me dariam atenção se elas me vissem no natural? Se elas me vissem sem maquiagem, se elas me vissem no meu natural, será que elas me dariam atenção? Eu comecei a me perguntar isso. Aquilo já estava me incomodando. Então foi no ano de 2022 que eu fiz uma verdadeira catarse na minha vida, uma verdadeira limpeza. E assim, foi definidor para mim. Foi assim algo que mudou realmente a minha vida de um jeito sobrenatural. Então, inicialmente, eu doei uma 80% das minhas roupas, 70% eu doei. Eu tinha muita roupa, muita. O restante eu joguei fora, por um outro motivo também. Então eu fiquei com pouquíssimas peças de roupas no meu guarda-roupa. Pouquíssimas mesmo, gente, poucas. Tipo, 2 blusas e uma calça e uma saia. Tipo isso, sabe? Pouquíssimas. Eu fiquei sem meia, fiquei com 1 ou 2 pares de calçado. Fiquei dessa forma. Me desfiz de
95% dos meus bens materiais, dentre eles, assim, coisas que eu guardava do meu passado, da minha infância, desfiz, e coisas que eu tinha, bens materiais, me desfiz. 95%, meu quarto ficou praticamente vazio, porque eu me desfiz. E aí o Senhor, Ele me pediu para mim entregar minha aparência para Ele. Então eu me desfiz de todas as minhas maquiagens, deixei de fazer chapinha no cabelo, e nessa época eu estava bem magra, então todo aquele corpão que eu tinha não tinha mais. Eu tinha emagrecido bastante por conta do que eu falei pra vocês da fase alimentar, que eu já contei aqui no canal. Sofrimentos que eu estava vivendo, de processos já de libertação, que me levou a sofrer bastante. Então eu emagreci por conta disso. Pressões e mais pressões. Então nessa fase eu tava pesando 42 quilos pra menos. Então imagina uma pessoa de 1 metro. Eu descobri sexta-feira agora que eu tenho 1,76 m. Eu fui no posto de saúde e a enfermeira me mediu. Ela falou: menina, tu é alta, hein? Você tem 1,76 m de altura. Tenho 1,76 m, já tô pesando 61 quilos e meio. Mas nessa época eu cheguei a menos de 42 quilos, estava muito magra. Mas eu disse sim para Deus. Então eu realmente me coloquei nesse lugar, fiz tudo isso. Eu tinha bastante dinheiro na minha conta, mas Deus pediu para me depender dele. Então eu não comprei nada. E eu falei: Deus, eu tô dependendo do Senhor. Eu fiquei sem desodorante, sem perfume, sem nada. E eu fiquei fedendo. E aí eu vi como que o ser humano consegue, né, ser tão fedido. Então eu tomava banho, mas chegou uma hora que só o banho não funcionava, sabe? Eu cuidava, eu continuei tomando banho e tudo, mas aquela aparência, todo aquele aparato eu não tinha mais. Então às vezes a gente se acha muito superior aos outros, mas se Deus tirar o seu desodorante, você fede. Você fede muito. E as pessoas vão se afastar de você. E foi isso que aconteceu comigo. As pessoas se afastaram de mim, eu perdi amigos e eu ia pra igreja assim, eu andava na rua assim. Então, pessoas que eu achava que gostavam de mim, que eram amigos, teve a ocasião de passar por mim e virar o rosto pra mim. Teve gente que olhou pra mim, deu risada dentro da igreja. E eu sofri bastante aqui fora, mas por dentro, desde quando eu iniciei a catarse, eu senti uma paz tão profunda como eu nunca tinha sentido na minha vida. Sabe aquele peso que ficou por ocasião de tantos traumas? Na catarse, na limpeza, eu já não sentia mais. Ele tinha sumido da minha vida. Então, questionavam a minha mãe: a Josi tá bem? O que tá acontecendo com ela? Minha mãe: olha, em casa ela tá bem, eu tava bem. Realmente estava em paz. Deus estava me dando graça em tudo. Mas por fora, isso abalou muitas pessoas. Porque, assim, muitos me abandonaram. Muitos se afastaram de mim. Muitos estavam comigo só por conta da minha aparência. Quando eu não tinha mais aparência, as pessoas se afastaram de mim e realmente me desprezaram. Aqueles que pareciam ter tanta admiração e pareciam estar tão junto comigo, já não estavam mais ali ao meu lado. Então, eu realmente vivi tudo isso na minha pele. Eu realmente senti na pele o que muitas pessoas que ficam doentes e emagrecidas
elas sentem, eu senti na minha pele o que aquela pessoa sem beleza exterior sente. Eu senti o desprezo que talvez algumas pessoas sentem. Eu senti na minha pele o que é você ser desprezado por conta de aparência. O que é as pessoas rirem de você e não ter respeito mesmo, sabe? Então, esse processo eu me permiti viver. Mas depois que todo esse processo passou, eu saí habilitada e curada. Então hoje eu posso dizer com um sorriso no rosto que eu tô realmente liberta de depender de aparências, graças a Deus. Hoje eu tenho liberdade de me cuidar, de ficar bonita, de me preparar aqui, de passar chapinha no cabelo, deixar meu cabelo natural, dependendo de como eu me sentir melhor. Mas eu não me apoio mais nisso. Eu não dependo mais disso. E como eu aprendi a respeitar as pessoas, independente da aparência delas. Porque quando a gente sente na pele, é realmente diferente. Espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida, que cada ensino o ajude aí na sua caminhada. Grande beijo, fica com Deus e até mais.